Vereador Marcelo Arruda, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo Arruda. Bom, colegas, eu queria também cumprimentar a todos aí pelo esforço em viabilizarmos essa sessão virtual para a preservação não só da saúde de nós, vereadores, mas para a preservação da saúde de todos os servidores da nossa Câmara Municipal. Quero cumprimentar toda a equipe da casa pelo empenho, pelo trabalho, no sentido de formalizarmos essa excepcionalidade, e ao pessoal da tecnologia também por ter nos viabilizado esse instrumento para realizarmos essa sessão virtual. Eu gostaria, antes de mais nada, de iniciar dizendo da minha preocupação com essa questão da polarização que ainda continua no nosso país, né? Infelizmente, essa polarização, essa politização de todos os assuntos, essas questões de saúde pública grave que a gente vive nesse momento, são questões absolutamente à parte, que não devem ser politizadas em hipótese alguma. Eu também quero, assim como o vereador Dr. Maurício, mandar minha saudação ao ex-ministro Mandetta, que vinha conduzindo, na minha forma de observar, de maneira absolutamente técnica e científica e amparada por estudos e dados, a condução das políticas de saúde pública no nosso país, norteando as decisões dos governadores de estado e dos prefeitos municipais, apesar do discurso contrário do nosso presidente da República. Eu quero dizer que eu tenho bastante apreensão em relação à questão da reabertura do nosso comércio já a partir de amanhã. O doutor Ricardo acabou de fazer sua exposição de motivos aí. A gente tem um dos principais membros da equipe estadual de combate à pandemia, de coordenação às ações dessa pandemia, um batataense que muito nos orgulha, o doutor Dimas Tadeu Covas, que tem se posicionado absolutamente contrário à reabertura. Eu entendo absolutamente a aflição dos comerciantes, dos comerciários, né, que são aqueles que trabalham no setor de comércio em relação à questão da reabertura, mas a gente tem, acima de tudo, uma preocupação com as suas vidas e com as nossas vidas, de todos os cidadãos de Batatais. Então, eu falo que a gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento, a gente como homens públicos, né? Eu me imagino no lugar do senhor prefeito municipal, da senhora secretária de saúde, a quem quero parabenizar pela coragem das medidas adotadas até aqui. Eu me imagino no lugar deles a dificuldade em tomar uma decisão de manter ou não o isolamento social na nossa cidade, como até então vínhamos fazendo. Eu quero pedir, se essa for a decisão realmente de abrir, aos senhores empresários que levem muito a sério a questão das ações preventivas, no sentido de exigir que todos os seus funcionários se utilizem da máscara, que nenhum consumidor seja admitido no interior de seus estabelecimentos comerciais sem o uso de máscara e sem a prévia higienização já na entrada das suas lojas. Eu acho que a gente tem que tomar sérias precauções em relação a isso, porque, de fato, como o doutor Ricardo disse, nós não estamos com sobra de UTI na cidade, não. Uma cidade de 65 mil habitantes. Se a gente tiver índices maiores, a gente pode ter casos de morte por falta de atendimento. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade. Aproveitando essa questão, eu queria até sugerir à administração, à secretária da Saúde, que avaliasse a possibilidade de aproveitar essa nova área da oncologia que está sendo entregue agora na nossa Santa Casa, para fazer leitos que possam ser de atendimento semi-intensivo e isolamento, para que a gente esteja melhor preparado. Quem sabe a gente consiga fazer lá mais 8 ou 10 leitos que possa dar um reforço para a nossa UTI que a gente tem hoje.
eu tenho bastante preocupação que, de fato, num momento em que aconteceu o crescimento da infecção em nossa cidade, oxalá isso não aconteça, mas que a gente possa sofrer como os nossos irmãos lá de Manaus, de Fortaleza e outras localidades vêm sofrendo, vendo os seus entes queridos morrendo à míngua nos corredores dos hospitais. Queria pedir também ao senhor prefeito municipal que se utilizasse dessas verbas que vieram de reforço aí para as ações de combate à pandemia, que pudesse também fazer um reforço na quantidade de cestas básicas para a nossa assistência social, para que pudesse fazer uma ação ainda mais eficiente, mais efetiva, para segurar a bronca daqueles nossos irmãos menos favorecidos aí, que estão passando por graves dificuldades financeiras. Cada um de nós, vereadores, tem feito as suas ações individualmente, mas nós precisamos de uma ação maior do poder público nesse sentido. E em relação à questão da pandemia também, eu queria fazer uma consideração, que outro dia o professor Didier fez uma análise da questão no Facebook que eu achei muito elucidativa. A questão do pico da curva ou do prolongamento, né? Cada dia a gente joga para uma semana para frente a questão do pico da infecção. O fato é que isso é um sinal de que o isolamento social está surtindo efeito, porque quanto mais o pico da crise se distancia, é sinal que as ações de combate à contaminação em massa estão sendo eficientes. Então, nesse sentido, a gente vai promovendo o que era o desejo do nosso ministro Mandetta e das ações que vêm sendo feitas, o achatamento da curva e o prolongamento, para que a gente tenha condições de oferecer, dentro desse quadro de menor contaminação, o atendimento a todas aquelas pessoas que necessitarem. Eu fiz uma postagem ontem no Facebook a respeito daquele enterro em valas coletivas, uma questão que traz muita tristeza para nós, muita ansiedade, nos remeteu até à época da Segunda Guerra Mundial, né, quando a gente via os nazistas enterrando corpos em valas comuns, que foi uma das maiores atrocidades que a gente já viu na face da Terra. Então, meus amigos, eu quero pedir a todos aqueles que têm possibilidade, fiquem em casa, preserve a sua vida, dos seus familiares e preserve a vida do próximo. A gente não pode ser egoísta de pensar só na gente. Nós temos que usar máscaras para preservar a vida do próximo também. E só para concluir, eu queria salientar que a todos aqueles que insistirem em sair de casa, se o nosso comércio de fato voltar a abrir, que usem máscara. E não é pelo fato do comércio estar aberto é que você tem obrigação de sair de casa. Se você não precisar, fique em casa e preserve a sua vida e dos demais cidadãos. Obrigado a todos pela paciência e boa tarde.